Olá, pessoal! Possa o amor do Mestre Jesus envolver os nossos corações em sua paz, facilitando assim o desenvolvimento e a compreensão do nosso encontro virtual de hoje. Nesse momento, possamos mentalizar a presença do Mestre Jesus aqui conosco, ao nosso lado, nos dando as mãos, nos abraçando e sentimos a sua energia positiva realmente em todos nós. Ficamos mais calmos, tranquilos e aptos a aprender, compreender e colocar em prática as lições trazidas aqui na parte B do nosso encontro remoto. Isso porque, apenas lembrando, na parte A nós teremos meia hora com momento de reflexão, mediante análise do livro Fonte Viva. Na parte B, mais meia hora diante da análise do nosso livro de férias, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Meu nome é Luiz Felipe, participo como educador no curso básico 1 da Federação Espírita do Estado de São Paulo, às quartas-feiras, às 19h30. Conforme já foi explicado aqui no grupo de WhatsApp, mas é importante reiterar, no cronograma estaria previsto hoje, aqui na parte B, a análise da introdução do livro de férias. Contudo, nesse mesmo cronograma, nós já analisamos na semana passada essa parte, não havendo nenhum tipo de motivos para repeti-la. Assim sendo, hoje, agora, analisaremos o capítulo 1 do livro. E na semana que vem, os capítulos 2 e 3. Pois bem, para fazermos a análise do capítulo 1, necessário mais uma vez contextualizarmos como todo a essência desse livro maravilhoso, repleto de lições importantes para as nossas vidas. Pois bem, esse livro ele nos traz realmente a formação e também a missão espiritual do Brasil. Isso é feito sob o ponto de vista não dos historiadores humanos, mas sim da espiritualidade amiga imbuída de nos ajudar, de nos trazer conhecimento. E fica bem claro a essência do livro, no sentido de o Brasil não ser somente um celeiro de fornecimento de alimentos, commodities, para o resto da humanidade. Isso porque o Brasil também tem uma missão muito importante de ser fonte, base realmente de crença e de fé raciocinada, mediante a divulgação, a propagação e a exemplificação do Evangelho do Mestre Jesus. Assim como outros países tiveram funções muito importantes na história da humanidade, a Grécia, a Roma Antiga, Portugal, Espanha, França e Inglaterra, o Brasil também tem a sua missão muito importante, a qual não está somente restringida a questões de cunho material, mas também a questões do cunho espiritual, diante realmente de ser o celeiro, ser o coração do mundo, ser também igualmente a pátria do Evangelho. Isso é muito importante, nós termos esse tipo de conhecimento. E por que é importante? Porque nos sintoniza realmente, nos traz à tona a realidade sobre o local onde atualmente estamos encarnados. Estamos encarnados no planeta Terra e mais especificamente no Brasil. E quanto maior é o nosso conhecimento a respeito de onde estamos, de qual realmente é a natureza das provas e expiações, mais fácil fica de compreender realmente a grandeza de Deus, compreender que as coisas realmente, quando são difíceis, não significam que são problemas, mas sim oportunidades. Então, diante da análise do capítulo 1, fica aqui o convite, como contexto geral de análise do livro, também refletirmos, para quem quiser, o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi justamente o último tema da nossa aula presencial, na parte B, com o tema Há muitas moradas na casa do meu pai. Esse capítulo 3 traz uma grande reflexão, exatamente, sobre o planeta Terra ser um planeta de provas e expiações e da possibilidade de transformação para um planeta de regeneração. Quando compreendemos, mais uma vez, o contexto no qual vivemos, a razão das provas e expiações, a natureza do nosso planeta, fica muito mais fácil
de progredir tanto intelectualmente quanto moralmente, porque o conhecimento realmente nos traz a oportunidade de reflexão, de olharmos para dentro de nós mesmos, de olharmos para onde vivemos, e assim, somando essas forças, conseguimos a nossa reforma íntima, a nossa transformação e facilitamos assim o nosso progresso, ainda mais quando estamos junto com o Evangelho de Jesus. Pois bem, feita essa necessária contextualização, no capítulo 1 do livro, cujo título é Coração do Mundo, Jesus, no final do século XIV, entre 1375 e 1400, vem até a Terra verificar o progresso dos seus ensinos. E ele repara realmente que o seu evangelho não foi tão bem assimilado. Ao invés de cumprirem o seu maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, as pessoas preferiam muitas vezes os gozos dos bens terrenos. E como solução para que isso fosse melhorado, dentro das leis divinas, naturais, imutáveis e perfeitas, e dentro da bondade de Deus, Jesus anteveu realmente o sofrimento da população. Mas, para amenizar esse sofrimento, dentro da sua bondade e do seu amor, Jesus decide transferir realmente a árvore do seu evangelho para o Brasil, justamente. Diante como? Ele convida Elio, um dos seus emissários, a encarnar em Portugal, uma terra sofrida realmente, para que ali conseguisse movimentar toda a expansão marítima e econômica de Portugal a outros realmente lugares do mundo, inclusive também o Brasil, onde seria instalado o celeiro do Evangelho do Mestre Jesus. E eu peço licença para ler essa parte do capítulo 1, no qual Jesus, de mãos erguidas ao alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos, os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Pois bem, então, três povos distintos são os formadores iniciais do nosso país: o povo indígena, o povo simples, humilde e sofrido da Europa, e o povo muito sofrido das costas africanas, que viriam a ser os escravos no início da colonização portuguesa. E assim, concluindo esse capítulo 1, o seu resumo, peço licença para ler novamente, foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje todos os povos da terra, e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, o qual fincou as balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Daí então a razão do Brasil ser o coração do mundo, no capítulo 1, porque Jesus transferiu o seu evangelho para cá, pois via que realmente, quando visitou a terra, nós não tínhamos assimilado muito bem o conteúdo trazido por ele. Então ele decide dar um novo início, uma nova chance para que o seu evangelho pudesse tornar as nossas provas e expiações mais tranquilas, mais amenas. Daí então nós podemos fazer um vínculo automático com o Evangelho segundo o Espiritismo, por que não? O Evangelho do Mestre Jesus. Mais especificamente em seu capítulo 18, itens 10 a 12, cujo subtítulo é A quem muito foi dado, muito será pedido. E no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, subitens 10 a 12, fica muito claro uma analogia com esse capítulo 1 do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E por que isso? Porque nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, subitens 10 a 12, fica claro que talvez, provavelmente, as pessoas não teriam compreendido tão bem o Evangelho de Jesus quando ele visitou aqui a Terra, porque talvez o Evangelho ficasse circunscrito aos cristãos. E nem todo mundo que lia compreendia, e algumas pessoas também não liam. Mas hoje, no atual momento, agora, dia 22 de abril de 2020,
nós temos o Evangelho de Jesus propagado para todos os lugares do mundo, mediante a doutrina espírita, de forma simples, clara, sem alegorias, para todos compreenderem e aproveitarem. Isso porque os espíritos se comunicam em todos os lugares, não há restrição realmente física. A linguagem de fácil acesso permite o conhecimento ser entendido também em todos os lugares e por todos. A questão que fica é: qual é o proveito que nós estamos fazendo desse Evangelho do Mestre Jesus? O conhecimento que ele nos traz. Então é essa pergunta que iremos refletir, analisar em nossas casas. E também, por que não, no nosso encontro aqui de hoje, no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos efetivamente aproveitando os seus ensinos para nos tornarmos pessoas menos orgulhosas, menos vaidosas, menos egoístas? Estamos sendo mais indulgentes, mais pacientes, tendo mais empatia, ou seja, nos colocando no lugar do próximo, ajudando a nós mesmos e a sociedade, a nossa família? Qual é o proveito que nós estamos tendo? Com a analogia do nosso livro de férias, obviamente. Tendo em vista o povo, quando Jesus visitou, não ter aproveitado tão bem. E agora, o que estamos fazendo? Podemos melhorar? Podemos corrigir algumas arestas? Estamos realmente aproveitando, sermos parte do coração do mundo, da pátria do Evangelho? Porque conforme diz o subtópico do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 10 a 12, a quem muito foi dado, muito será pedido. Mas essa parte do Evangelho é muito bonita e conclui o seguinte: aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, alguma coisa que lhes diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados, e pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, o Brasil, como sendo um celeiro realmente da crença e da fé raciocinada e do Evangelho de Jesus, facilita muito para todos nós aprender, compreender e colocar em prática os ensinos do Evangelho trazidos pelo nosso amado Mestre Jesus. Fica então aqui a reflexão para conversarmos, para refletirmos e possamos aproveitar muito esses ensinos. Agora ficamos à disposição para o esclarecimento de dúvidas, de conversa, para aprendermos cada vez mais. Graças a Deus.